O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram uma base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eles falam em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos, amados, queridos, gostaria que nós nos ativéssemos aos primeiros versículos do Evangelho de hoje. Fiquemos bem atentos, uma vez que a primeira leitura vai nos indicar que assim
como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim é a palavra do Senhor que sai de sua boca e dá frutos e não volta sem fazer o seu efeito. Quero que vocês se atentem ao primeiro versículo do Evangelho de hoje. Cristo, que sai de sua casa, depara-se com a multidão, ele sobe na barca, atentem para isso, ele sobe na barca, enquanto a multidão fica à beira da praia, fica à beira. Essa fotografia, essa película do Evangelho de hoje, descreverá e vai encontrar o seu ambiente naquilo que nós ouvimos depois do Evangelho, e eu escolhi o mais longo, para que nada se perdesse. Voltemos à imagem do Evangelho de hoje. Cristo sentado na barca. A multidão à beira. Entre Cristo sentado na barca e a multidão, água. Fotografe bem essa imagem. Cristo, centro da existência humana. A barca, a igreja. A multidão, os que estão curiosos, atentos, desejosos, querem algo de Cristo. Entre Cristo, que está na igreja, sentado, governando, Senhor do tempo e da história e da nossa existência, há uma porção de água. Nesse contexto de Bíblia, de Novo Testamento, a água sempre significa o poder do mal. Voltemos à imagem. Cristo, sentado na igreja, na barca, a multidão e a água, esta porção a ser vencida. Todos acorrem ao encontro dele. Não é um profeta qualquer, não é mais um pregador, não é mais um curandeiro, nem um outro Deus e nem tampouco um outro César. É Deus. Primeiro ato do Evangelho de hoje. Tire da sua mentalidade a imagem que você tem de Cristo. Ele é Deus, Senhor da história e Senhor da igreja. Amém? Admita que para que você possa ir até Cristo, você tem que dar sua existência, ou seja, eu quero que você me siga nessa linha de raciocínio, eu quero que você olhe para Ele. Se Cristo é o centro do Evangelho de hoje, sim ou não? Ele está localizado geograficamente numa barca, na igreja, sim ou não? Aquela multidão, portanto, enxergava tão somente quem? Cristo, que é Deus. Os olhares se voltavam. Portanto, Cristo é o mesmo ontem, hoje. Cristo é o mesmo ontem. Quem escovou os dentes, abre a boca. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E também a humanidade. Por mais que mudemos de pensamento, por mais que sejamos manipuláveis pelo tempo e pela cultura, o ser humano, o gênero humano é o mesmo. Cristo veio para salvar o gênero humano. Cristo veio para me salvar, sim ou não? Sim. Diga assim, ó, Cristo veio para me salvar. Portanto, o movimento seu tem um lugar só, um objetivo só, que é a pessoa de Cristo, sim ou não? Sim. Mentira. Não venha me dizer, nem você que assiste, que é verdade. Sabemos quem é Cristo, sabemos o lugar geográfico onde Cristo está,
A igreja, a barca, eu não estou falando igreja parede, amém? Eu estou falando igreja ambiente vital, ambiente de vida, ambiente que me dá vida, que me tira dos meus medos, da minha comodidade e me faz sair para estar com Cristo, amém? Mas lembre-se, entre Cristo, a igreja e a multidão, existe a água a ser vencida, o mal. Portanto, o ser humano está apartado de Cristo por falta de convicção. Cristo venceu o mal, sim ou não? Morreu na cruz e vivo está. Cristo andou sobre as águas, sim ou não? Ele venceu o mal, amém? Porém, você, aí vem a ideia do terreno fértil. Para você partir para Cristo, precisa saber o que você quer. Estamos todos sentados, viemos de muitos lugares, estão uns à beira do caminho, outros convictos, frutuosos, como uma límpida fonte, que a sua inteligência e seus sentidos se abriram para ver Cristo, e portanto vencerá toda espécie de mal para entrar na barca onde Cristo está. A esse coração bom, conversão, presença, mudança. Sai do seu mundo, sai da sua geografia, sai da sua identidade, como alguns dizem, eu sou assim, eu penso assim, meu corpo é meu, minhas regras são minhas, ponto. Rezo em casa, vivo em casa, leio a Bíblia em casa, faço tudo em casa. Ao bom terreno que decide transitar, partir em caminho para entrar e ficar diante de Cristo, o bom terreno da boa conversão, cuja palavra, que é Cristo, dará fruto. No evangelho de hoje, você tem que tomar uma decisão. Primeiro, saber o que você quer. Saber o que você quer, ou seja, que tipo de terreno você é. Um terreno pedregoso, superficial, que se encanta com o que um fala, outro diz, manipulável você é. E, portanto, todos que dizem portar a palavra, penetra ali na consciência, penetra ali nos sentidos, mas quando vier a perseguição, quando forem lhe incomodar, você foge. Ou quando vier uma benesse, logo tiramos nossas vestes e viramos uma outra coisa qualquer. Do lado da margem, aonde a multidão está, você corre o grave risco de ser mais um, mais uma, mais um boneco, mais uma boneca manipulável. De lado de Cristo, na barca, você tem nome, você tem identidade, você é um, você é única, porque Ele morreu na cruz por você, e vivo na igreja, na barca, Ele está. Portanto, decida o que você quer. Não se arraste, não se enganche. É como alguns dizem, há leigos engajados e há leigos enganchados. Há um terreno fértil, coração aberto, sempre frutuoso, dinâmico, vive a dinâmica do Espírito. Há outros corações duros que continuam se arrastar e quando virem o Cristo indo para a cruz, facilmente fogem. Ou quando há uma morte, uma doença, perguntam, onde está Deus? O que foi que eu fiz? E não entenderam que o Cristo
venceu a cruz, vivo está e destruiu o mal. Que barca você quer seguir? Que Cristo você diz seguir? E você, porque ainda continua do mesmo jeito, do outro lado da margem, sem fazer esforço nenhum para se converter. No Evangelho de hoje, Cristo pede a você, olhe para mim, não olhe para o lado não, tem que ficar bem assim, aí. Olhe para mim. No Evangelho de hoje, que caminho você quer seguir? A quem você quer seguir? Se é Cristo, abra o seu coração para que Ele não lhe manipule, mas lhe dê identidade de filha de Deus e filho de Deus. Ao Cristo o mesmo, ontem, hoje e sempre, a glória eterna pelos séculos dos séculos. Amém.